Vamos a Brasília ver o rescaldo do Senado da República. Bom dia, Zé Maria Trindade. E já estamos aqui no Planalto Central do país. Muito bom dia, Joseval, bom dia a todos. Olha, o senador afastado Aécio Neves quis apostar, foi alertado de que perderia e acabou insistindo na derrota, né? Ontem, o Senado Federal acabou indo pela lógica, mas demonstrou que pelo menos 20 dos 81 senadores estão desesperados. Os discursos foram intensos e as conversas de bastidores no sentido de recuperar uma autonomia do Senado que foi, segundo o senador Renan Calheiros, roubada pelo Supremo Tribunal Federal. As excelências estão sentindo falta daquela época em que tudo podia, que tudo era possível fazer e tudo era possível ficar. A coisa está diferente e o senador Romero Jucá, antes de se internar aí em São Paulo, o avião estava esperando que ele fizesse o discurso, foi à tribuna do Senado e descarregou mágoas e ressentimentos e se mostrou que fez um desabafo contra os processos que estão sendo investigados, alguns em estado de investigação ainda, outros já processos no Supremo Tribunal Federal. O senador Romero Jucá está com diverticulite e fazendo o tratamento aí em São Paulo. E outros ficaram no plenário para insistir nesta história de salvar o senador Aécio Neves. Depois da votação, eu conversei com alguns parlamentares. Senadores dizem que a maioria no Congresso Nacional não conversa com o povo, não lê pesquisa e não sabe o que está acontecendo no país. Senão, teriam se portado diferente no plenário do Senado Federal. Os 20 que tentaram livrar de cara o senador Aécio Neves. O clima mudou. A gente pôde ver que ontem pela manhã já havia uma mudança de clima. Logo na reunião do PSDB, o partido estava mais pessimista. E, portanto, o plenário do Senado adiou para o dia 17 e a promessa é de que no dia 17, com ou sem decisão ou com qualquer decisão do Supremo, aí o Senado se reúne para falar sobre Aécio Neves. No dia 11, o plenário do Supremo vai analisar uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi apresentada ainda na suspensão do mandato do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? E aí o Supremo vai definir se pode mesmo adotar estas medidas cautelares, né? Essa história de suspensão e reter durante a noite, que é um meio termo ali entre prisão e medida cautelar. Mas a suavidade acabou, né, Zé Maria? A angústia é grande e a revolta é muito grande. Eu senti isso na palavra de alguns senadores. Quer dizer, há um enfrentamento agora direto, sem dúvida. Joseval, eu já pude perceber alguns momentos assim aqui na República. Eles dizem que existe uma alergia à maçaneta. É quando se perde poder. Quando a excelência está no poder, ele não abre a porta do seu gabinete, não abre a porta do seu carro e não abre nem a porta de casa, porque sempre tem aqueles auxiliares, né? E aí é que a gente diz que eles tomam alergia da maçaneta, quando eles têm que abrir a porta do próprio carro. Foi isso que eu senti ontem no Congresso Nacional, aquele poder absoluto de fazer tudo estar acima da lei. Isso nunca deveria ter acontecido, mas aconteceu. E a gente vê claramente que há uma revolta, sim, ali no plenário do Senado Federal. Revolta porque eles são corruptos, né? 2/3 dos que falaram era para estar preso em qualquer país sério do mundo, né? Eu vi senadores, né, Zé? O que você falou é importante, porque é o seguinte... O ano que vem, 2/3 do Senado vai ser renovado, 2/3. Grande parte dos oradores, dos senadores que foram à tribuna, é o medo de não ser reeleito e cair na primeira instância. Eles estão desesperados. Eles não estão nem aí com Constituição. Eles têm medo de um dia ser igual a eu, a você, aos nossos ouvintes. Eles querem ficar aqui em cima, porque são criminosos, sim. São criminosos, não tem outra expressão. Quem viola a lei comete um crime. Quem comete um crime é criminoso. Não vamos tergiversar, né? Essa que é a grande questão. Então, eles sabem que podem não ser reeleitos. Eu fiquei envergonhado. O Otto Alencar, um senador pela Bahia, ele não consegue falar. Ele confundia, ele achava que o Código de Processo Penal é a Constituição. Ele trocou todos os artigos. É semi-analfabeto. Mas não era só ele. Olha, eu fiquei envergonhado. Cada vez que eu não posso assistir, eu tenho dó de você, Zé Maria.
de ter contato com essas pessoas todo santo dia, porque não é fácil, viu? Pois é, e no meio Professor... desse processo, nessa linha do que o professor Vila diz, virou uma maçaroca a história da reforma eleitoral, e aí hoje votação na Câmara, expectativa de votação na Câmara pelo fundo eleitoral, não tem consenso, o Senado com o fim das coligações, a cláusula de barreira, virou uma maçaroca. A dúvida é saber se eles legislam em causa própria, pensando nas próximas eleições, ou pensando numa transformação da política, né, Zé? Tudo em causa própria. Eu já cheguei a dizer aqui que, ao contrário de muita gente que reclama da ausência de deputados por aqui, eu louvo a ausência deles, porque toda vez que esse plenário enche, sabe, dá problema, botando contra a gente. Eu queria só complementar, professor, que eu disse aqui, evidentemente, né, que se trata de uma situação que deve ser modificada e que pelo menos 20 resistem, assim, contra a força natural das coisas, né? Aquele espírito do tempo famoso. Acabou essa onda de fazer tudo e ficar impune. Perfeito. Esses senadores se acostumaram de tal forma, com esta alergia agora de lei, não é mais de maçaneta, né? O Congresso já sabe que está em dificuldade. Daí nasceu essa ideia de fazer aí uma legislação que pudesse impedir o aparecimento de novos candidatos, né? E hoje eu pude conversar também com alguns. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, está em julgamento uma questão importante, né? A possibilidade de candidatura sem partido político. Isso está horrorizando deputados e senadores que me disseram até que a simples análise do Supremo a essa possibilidade desanda o mundo político. Então, haverá sim uma renovação muito grande e eles sabem disso. Daí o que eu chamo aqui desta revolta dos investigados. Ok, Zé Maria, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. É isso, bom dia.